Senhor presidente, senhores vereadores, aqueles que nos assistem através do canal 16 da TV Câmara, hoje, em nosso grande expediente, nós vamos procurar brevemente fazer um relato simples daqueles nossos projetos, daquelas nossas proposições mais importantes, algumas das nossas indicações e do nosso trabalho nesse período de nossa legislatura. Quero cumprimentar o nosso amigo Alberi, que hoje está pilchado no recinto, como deve ser um gaúcho, principalmente nesse período da Semana Farroupilha. Quero cumprimentar também nosso jovem Matheus Menegoto, que também é um batalhador na política estudantil, nas fileiras dos partidos trabalhadores. Senhor presidente, para começar, nós gostaríamos de fazer aqui, não uma denúncia, mas chamar a atenção de a quantos andam a SAMU, os bombeiros, a prestação de socorro, quando ocorre um mal súbito, quando ocorre um problema grave de necessidade de emergência, inclusive no acidente de trânsito, porque nós estamos em vias também de perder a SAMU agora, com este governo interino, ilegítimo, para não dizer golpista, que aí está estabelecido. Segundo consta, também a SAMU será extinta, que foi uma criação do governo legítimo que foi tirado do poder. Quero trazer aqui uma denúncia, que no dia 2, agora de setembro, um conhecido nosso, José Marcon Batistel, ali na Vila Nova, na Marquesa de Caravel, teve um problema de mal súbito, e entre 9 e 10 da manhã, a família desesperadamente ficou ligando para a SAMU e para os bombeiros, e não aparecia ninguém, não apareceu ninguém. Até hoje estão esperando lá, que os bombeiros da SAMU apareçam lá. Pois aí, doutor Alberi, os familiares tiveram que ligar para o seu Dorival, que estava lá no Boqueirão, para vir de carro até ali, para socorrer o nosso amigo José Marcon Batistel, que deu um problema cardíaco, certamente um infarto. E o que aconteceu? O homem acabou falecendo. Socorreram, o familiar teve que socorrer, vindo do Boqueirão, atravessar a cidade, desesperadamente, para levar o paciente para o hospital. Infelizmente, a dona Cirlei Ribeiro da Silva, nossa amiga, perdeu o esposo porque faltou socorro. E isso que nós falamos aqui, muito sobre a SAMU, sobre o descaso com a SAMU, desta administração. Então, essa é uma denúncia que nós trouxemos. Esperamos que aqueles que estão nos assistindo lá da SAMU saibam desses fatos, porque isso é um caso de omissão. É um caso de omissão. E isso, omissão é crime, segundo o Código Penal. Infelizmente, aí tem participação do gestor público. Por outra banda, nós trouxemos à casa um projeto de lei que, através do cartão do SUS, do número do SUS, asseguraria a todos os basfundenses ter conhecimento, através da divulgação da lista de pacientes, aqueles que se inscrevem lá na Secretaria de Saúde, para fazer o exame, a consulta com o especialista e a cirurgia na rede pública. Infelizmente, o cidadão
ou a cidadã vai lá, se inscreve, aguarda um médico especialista, a consulta, ou a cirurgia, ou o exame, manda para casa, fica aguardando 1, 2, 3, 4 meses, às vezes mais, e nem um telefonema e nem um recado para ir lá fazer o exame, ou ir lá fazer cirurgia, ou fazer a consulta. Então, através da divulgação da lista, através do número do cartão do SUS, aquele que lá se inscreveu poderia acompanhar através da internet, puxar lá e ver a quantos anda a fila ou a lista daqueles que estão esperando o exame ou a cirurgia. Pois bem, infelizmente, o executivo entende que quem tem que fazer esse serviço e fazer essa divulgação é o executivo e deve ser feita a lei através do executivo. Pois bem, a nossa lei acabou sendo rejeitada e o executivo não fez e não tomou nenhuma providência quanto a isso, e as pessoas continuam aguardando a fila e não sabem como é que a fila está andando, se tem algum apadrinhado passando na frente ou não. Mas nós fizemos a indicação e esperamos, quem sabe, o próximo administrador da cidade faça isso. Também, nós trouxemos à casa em 2014 um projeto de lei sobre a municipalização da carga horária de jornada de trabalho de 30 horas semanais para os profissionais de enfermagem. Aqui foi muito debatido esse nosso projeto de lei para 30 horas semanais para aqueles que trabalham na enfermagem. Por que que nós trouxemos esse projeto? Porque, inclusive, já anda tramitando no Congresso e até agora não foi aprovado uma lei semelhante a esta. Porque nós temos informações e estudos de que depois da 6ª hora trabalhada na enfermagem, o profissional começa a ter dificuldades e ali acontece bastante, às vezes, equívocos, erros até, devido ao cansaço do trabalhador, porque é uma área que requer muita atenção, pois lida com a vida humana. Também, num acordo que foi feito aqui na casa, através da bancada que representa o executivo, ficou acertado que nós faríamos uma indicação e o Poder Executivo transformaria em lei. Mas, infelizmente, até hoje, também o Executivo, a atual administração, não tomou providências e não transformou isso em lei. Dessa forma, os profissionais de enfermagem continuam aguardando essa regulamentação, já que outras categorias de nutrição e outras afins já têm jornada reduzida devido, como nós dissemos, a lidar com vida, ao estresse do ambiente de trabalho. Foi aprovado aqui na casa também um projeto de lei de nossa autoria que dispõe sobre a necessidade de vigilância ininterrupta em estabelecimentos bancários e locais que possuem terminais de saques bancários aqui em Passo Fundo. E já está vigindo como lei, e há obrigatoriedade das casas bancárias terem vigilância permanente aonde há terminais de saques eletrônicos ou nas casas bancárias, aonde deve ter vigilância permanente, e se não assim não fizer, pode ocorrer multas diante da lei que aqui está. Nós sabemos que essa lei não está sendo cumprida e que, infelizmente, aquele que deveria fazer cumprir, que é o Executivo, tem sido omisso com relação à existência dessa lei. O momento que der um fato dentro de uma agência bancária ou num terminal de saque eletrônico, aquela pessoa que for vítima de qualquer assalto, qualquer agressão, qualquer ação delituosa, poderá sim, diante desta lei, entrar com ação contra o estabelecimento bancário por ele não ter lá a vigilância
que aqui está sendo, através da lei, exigida. Então, nós deixamos um alerta à população que esta lei já existe. Inclusive, também foi feita essa lei devido ao uso de dinamite nas agências bancárias, nos terminais eletrônicos, onde há reserva de dinheiro. Há uso de dinamite, explosões, e muitas vezes as agências bancárias não têm nem imagem dos fatos que aconteceram. E através dessa lei, a obrigatoriedade de ter as imagens, pelo menos ali, à disposição da investigação policial, e também em tempo real, pode ser comunicado às autoridades policiais para que se faça a ação e impeça o ato delituoso dos criminosos. É uma lei exclusiva, quem sabe, da nossa cidade. Também trouxemos outra lei complementar, lei que complementou a 4250, de 28 de julho de 2005. Aquela lei, ela tinha o poder, ou dava o poder de interdição e cassação e proibição da concessão de alvará de localização a estabelecimentos comerciais que fossem flagrados comercializando produtos de origem ilícitas, ou seja, a famosa receptação dolosa. Pois bem, nós trouxemos, e foi aprovado nessa casa, está para a sanção do prefeito municipal, uma lei complementar que também colabora muito ao combate à criminalidade, principalmente com relação à exploração sexual de vulneráveis, artigo 33 da Lei Federal 11.343 de 2006, ao tráfico de drogas, artigo 243 da Lei 8069 de 90, e ao Estatuto da Criança e Adolescente, sobre a venda de substâncias ilícitas a menores. Então, esta lei complementar, que complementa então a 4250 de 2005, ela dá condições e permite que o Executivo, através de seus órgãos, possa suspender, fazer a interdição e até mesmo a cassação do alvará do estabelecimento que estiver lá e for flagrado na prática de exploração sexual de vulnerável, na venda de substâncias ilícitas a menores de idade e que também estejam traficando drogas naquele estabelecimento. Ou seja, por exemplo, o bar que está para comercializar bebidas, doces e outras coisas, se houver a prisão em flagrante, o inquérito policial comprove que ali está você vendendo drogas, ou que tenha menor, vendendo alguma coisa, substâncias proibidas para menor, esse estabelecimento poderá ter o alvará suspenso e também poderá ser cassado o alvará pelo Executivo, conforme a nossa lei. É o poder a mais para se combater o crime. Também trouxemos à casa uma lei singela, mas importante, que dispõe sobre o serviço especializado de banho e tosa em animais domésticos de pequeno porte, pequeno e grande porte. Ou seja, o banho e a tosa somente poderão ser realizados em estabelecimentos comerciais e locais que possibilitem aos clientes e visitantes a visão ampla dos serviços. Essa lei que nós trouxemos já está vigindo também, e há em todo o território nacional praticamente a exigência disso, ou seja, que sejam filmadas, feitas gravações e deverão ser armazenadas e guardadas adequadamente por pelo menos 6 meses após a realização do banho e da tosse do animal, para que o proprietário possa ter para ele também assegurado a prova caso o cliente reclame de algum ato que o animal venha a sofrer. Por exemplo, se o animal foi para a tosa, e aí, dali 2, 3 dias, 1 semana, 2 semanas, o cliente vem reclamar que viu um ferimento no seu cão ou no seu gato, e que fica suspeitando
do proprietário do estabelecimento, ele pode olhar as filmagens e dizer, não, olha, aqui não houve nada, porque está aqui. Ele pode se defender tranquilamente, porque muitas vezes o comerciante acaba sendo penalizado e até sofrendo processo injustamente. E de outra banda também, o próprio dono do animal poderá olhar a filmagem e ver se realmente houve algum ato de prejuízo, de lesão ao seu animal de estimação. Também trouxemos à casa um outro projeto que aqui foi aprovado, que é sobre a proibição da inauguração de obras públicas incompletas que não atendam os fins a que se destinam. Este projeto, por demais importante, no nosso entendimento, ele coíbe todo gestor público, seja ele agora ou futuro, de inaugurar qualquer obra que ainda não esteja devidamente acabada, pronta e com todo o aparelhamento disponível para o fim que ela foi construída. Porque muitas vezes, no afã de inaugurar a obra em véspera da eleição, o gestor público acaba inaugurando a obra pela metade. A obra nem está acabada. Colégio, por exemplo, está construído, mas não tem lá nem as classes lá dentro, nem o quadro negro, nem, se é que hoje existe quadro negro, não sei, mas nem os professores destinados, nem os funcionários, nem o material que deve ser utilizado. A obra às vezes nem está pintada, nem pronta para ser entregue, e acabam entregando como pronta. Esse é um projeto que proíbe o gestor público, então, de entregar a obra inacabada e dizendo que está acabada e ir lá cortar a fita. Para ele cortar a fita, tem que estar todos os elementos que compõem aquela obra, todos eles completos. Também trouxemos à casa o projeto de lei que dispõe sobre a assistência pública e gratuita concedida à população de baixa renda, aqui no município de Passo Fundo, nas áreas da arquitetura, urbanismo e engenharia, no sentido da elaboração, criação e acompanhamento de projetos habitacionais de interesse social. Esse nosso projeto, que nós entendemos de relevância social muito importante, ele permite ao executivo que faça, inclusive, convênio com o sindicato da área da arquitetura, do urbanismo, da engenharia, para regularização de imóveis, para a construção de imóveis novos, para a população de baixa renda. Isso traz um benefício enorme, principalmente para aquelas famílias que recebem até 3 salários mínimos, pois muitas vezes o imóvel está ali, mas está irregular, e a família quer de repente fazer algum empréstimo, fazer uma melhoria através da rede bancária, fazer um empréstimo, e não consegue porque o imóvel está regular. Assim, através desse projeto, o executivo, o poder público, a prefeitura, pode fazer um contrato com o sindicato dos engenheiros, né, os profissionais da área da engenharia, do urbanismo, a federação, a associação, afinal. E aí, regularizar o imóvel e permitir a edificação, a reforma, a ampliação, a adequação ou a recuperação do imóvel. Esse foi um dos outros projetos que nós trouxemos à casa. Também trouxemos para apreciação desta igreja casa o projeto de resolução que autoriza a Câmara de Vereadores, através da TV Câmara ou de outro organismo de comunicação, a fazer e produzir documentários sobre o município de Passo Fundo. Com isso, nós estamos permitindo, esta casa está permitindo, que possamos fazer documentários a respeito da vida política,
da vida social, econômica, afinal, de tudo aquilo que acontece na cidade, para que possa ser armazenado e divulgado a posteriori a toda a comunidade. Pois assim, podemos guardar a nossa história viva do que aqui acontece nessa cidade. Por último, queremos trazer aqui também um outro projeto de lei que está tramitando na casa e que nós achamos por demais importante, porque nós temos assistido debates em todo o Brasil, principalmente nas grandes capitais, que é o uso do Uber. Nós não somos literalmente contra o Uber, mas da forma que o Uber vem se estabelecendo, nós sim somos contra. Então, este projeto de lei, ele proíbe que o Uber se estabeleça em nossa cidade de forma que não seja regular. E para ser regular, tem que haver um controle público, um controle do município, tem que recolher impostos, tem que ter ali as condições de fiscalização, porque o Uber, se estabelecendo da forma que tem estabelecido nesse país, é um trabalho clandestino. Entendemos que é a modernidade, sim, que deve, sim, futuramente funcionar, e muito bem, quem sabe, mas aí tem que haver a fiscalização do município, tem que recolher impostos como os comerciantes recolhem. A nossa primeira informação que nós temos que perdemos um amigo, José Marcon Batistel, no dia 2 de setembro, justamente porque não houve o atendimento nem da SAMU, nem dos bombeiros, e aí teve que um familiar vir lá do Boqueirão para fazer o socorro e não deu tempo, e esse cidadão acabou falecendo devido ao infarto de miocárdio. Nós queremos dizer à população passo-fundense que nós temos trabalhado nessa Câmara de Vereadores por demais. Procuramos, de toda forma, contribuir e valorizar ainda mais o nosso mandato, defendendo os trabalhadores, defendendo aqueles que realmente produzem, defendendo aquelas famílias que não têm onde morar, aqueles que não têm condições de pagar o aluguel. Esse povo que está aí fora, vereador Rui, que precisa muito das políticas públicas, nós estamos aqui juntos, unidos, nessa batalha. Eu e o senhor vereador Rui e mais outros vereadores temos em nós esse desejo de fazer valer sempre as políticas públicas em benefício dos excluídos, daqueles que não têm muitas vezes nem alimento para comer. Nós queremos que as administrações futuras também olhem para esse tipo de pessoa, para essas camadas sociais, e não fique só gastando milhões em obras, em coisas tipo praças, e não comprou uma tábua, sequer não compra uma tábua para uma família de baixa renda, para aquele que teve a casa queimada, sem assistência nenhuma, a saúde com dificuldade. Então, a nossa política aqui na casa é em defesa desse povo. E nós continuaremos, se assim for o desejo da população, lutando cada vez mais para que possamos ter essas políticas públicas efetivadas, vereador Rui. Vereador Isamar, eu agradeço a parte aqui, quero, de fato, aqui, a público, lhe parabenizar pelo seu grande expediente, que todos os assuntos, todos eles, trouxe aqui com a maior firmeza, com a maior produção e amadurecimento dos assuntos que trouxe aqui, por isso eu quero lhe parabenizar e fazer um comentário desse último assunto aí, que é a questão da moradia. Passo Fundo tem um déficit habitacional muito grande e, infelizmente, as administrações não têm tratado como deveria tratar a questão habitacional, e a gente vê aí que nos últimos anos os investimentos da gestão municipal têm reduzido cada vez mais e não olhado para esse grande problema que é o problema habitacional aqui no município. Então nós temos que, de fato, e aqui dá para nós perceber lá fora que os moradores das ocupações aí estão vindo novamente na frente da prefeitura, dar uma judiada de novo na grama aí, porque eles estão preocupados e querem fazer com que a gestão municipal realmente olhe para a questão da moradia. Olhe, analise, faça realmente compras de áreas para fazer loteamentos,
porque de fato no município nós não devemos deixar que as ocupações andem na frente do gestor municipal. Deve ser o contrário. O gestor municipal, com a sua política clara sobre habitação, tem que andar na frente, oferecendo possibilidades e condições para novos loteamentos e trazendo essas pessoas que realmente precisam de uma moradia melhor, uma moradia mais digna para viver com a sua família. Então, não precisando, então, de fato, fazer ocupações, se o gestor municipal fizesse movimentos para isso, olhasse para a questão do problema da moradia e fizesse movimentos fortes sobre isso. Então, é uma grande preocupação. Infelizmente, isso está acontecendo em Passo Fundo, mas o gestor tem que olhar, tem que agir e estar ao lado da população no sentido da luta para conseguir mais moradia digna para essas famílias que realmente precisam. Então, vereador Isamar, nossos parabéns ao seu grande expediente de hoje. Obrigado, vereador Rui. São cerca de 14, 15 mil famílias na cidade que não têm habitação. São mais de 50 ocupações irregulares na cidade que aí estão à mercê de uma ação forte, efetiva do Executivo, das administrações públicas e que nada tem sido feito. E não vem de agora, mas agora tem se somado muito. Nós sabemos que nesse momento que nós estamos aqui na tribuna, mais de uma centena de famílias está aí junto ao Executivo reclamando e protestando com relação a esse pessoal da ocupação aqui da Vila Isabel, da Chácara Bela Vista, na Princesa Isabel. Nós queremos se somar a esses lutadores, a esses guerreiros, porque são trabalhadores que levantam cedo, quase em sua totalidade, são pais de família, mães de família que levantam de madrugada para trabalhar, que tem que sustentar os seus filhos, que tem que pagar aluguel e não querem nada de graça. Eles querem sim que o Executivo pelo menos adquiram a área e faça projetos acessíveis a pessoas de baixa renda como eles. Então é essa a nossa luta e aqui estamos firmes e fortes para tocar o barco sempre na direção da esquerda, porque é da esquerda que nós vamos. Obrigado, senhor presidente.